Olá, pessoal! Começamos agora a correção da semana 1 do PET 7 do sexto ano. Esse é o último PET, graças a Deus, né? O tema dessa semana é sobre feudalismo e a primeira atividade, que está na página 60, é um caça-palavras. Esse caça-palavras está muito mal feito, né? Para variar. As palavras não estão retinhas, assim, então tá muito difícil construir e achar. As palavras que eu encontrei foram império, feudalismo, vândalos, germânicas, ostrogodos, suevos e servos. Se você parar e perceber, você vai ver que tem umas palavras nada a ver, por exemplo, amor. Tem. Mas assim, não tem nada a ver com o tema, né? E algumas palavras importantes sobre o tema eu não consegui encontrar. Mas se você tiver um pouquinho mais de tempo e quiser encontrar, algumas palavras que podem estar aí são manso servil, manso senhorial, senhor feudal, clero, nobres, corvéia e Itália, que são temas importantes do feudalismo, mas que não aparecem aí no caça-palavras. Eu não sei direito por quê, né? Sempre tem alguém com mais paciência mesmo e que queira tentar encontrar. Se você encontrar, coloca aqui nos comentários a palavra que você encontrou. Mas nós vamos continuar porque são 8 atividades e é um tema grande que nunca foi tratado nos PETs e que eu acho mais importante do que o caça-palavras. A atividade 2, que está na página 61, traz um quadro pedindo para colocar algumas observações características dos 3 grupos principais que estão no feudalismo, né? O clero, a nobreza e os camponeses. E aí, a gente precisa estudar um pouco sobre isso. Observando aí essa pirâmide social sobre o feudalismo, a gente vai entender que na parte de baixo, que é a parte maior, é a parte que estão localizados os servos ou camponeses. Que grupo é esse? Nesse grupo estão os vilões, que não é porque eles são maus, não tem nada a ver com isso, são aqueles que viviam nas vilas, por isso vilões. Os camponeses e os servos. Havia sim camponeses independentes. No que eles trabalhavam? Eles trabalhavam nos feudos, na produção de alimentos, construções, na produção de outras coisas também. Se vocês observarem os desenhos, vocês vão ver que tem aí uma moça fiando, construindo, então, o tecido. Tem um ferreiro também. Tem várias outras profissões, várias ocupações que era característica dos servos. Era esse grupo que devia a maior parte dos impostos ao seu sucerano. Eu quero chamar a atenção nessa imagem. Tem aqui embaixo 2 homens nitidamente amarrados. Isso não significa que eles eram escravos. Ser servo não significa ser escravo. Mas a imagem traz isso para chamar a atenção que era esse grupo que principalmente recaía as penalidades da lei. Aos outros grupos, a penalidade da lei não era bem essa, não era ligada dessa forma, mas que esse grupo é o grupo penalizado. Então, por isso que esses 2 personagens aí estão desenhados dessa forma. Não quer dizer que eles eram escravos, nunca confundam isso. Servo não é escravo e o senhor feudal não poderia pegar um servo e vender, por exemplo. Isso não existia, o servo estava ligado à terra e o trabalho na terra. Não que a vida dele pudesse ser vendida, ele não era uma coisa que poderia ser vendida. O próximo grupo que nós vamos destacar é o grupo que está na mesma linha, por isso que eu escolhi essa imagem, que é esse que está em triângulo aí, que são os nobres. Quem eram os nobres? Nesses grupos estão os duques, os condes, eram aqueles que recebiam do rei ou que já tinham grandes terras e grandes privilégios. A ação desses nobres, o trabalho deles, está ligado às atividades militares, à defesa do território, à proteção aos servos. Eles recebiam impostos dos servos, eles dominavam a região em que tinham terras e eles faziam aliança de repúdio ou de apoio ao rei. É importante pensar que o tempo do feudalismo, a localização geográfica dele não é tão ampla, não é tão amplificada e que essas relações elas se modificam dependendo do território, não é algo que assim é bem comum, é bem estruturado em todos os lugares.
Continuando a imagem, no cantinho, o mesmo grupo está na mesma linha que os nobres, tem o clero. O clero está ligado à Igreja Católica. Então, eram padres, clérigos, bispos que estão nessa posição. Eles estão ligados às atividades religiosas e à formação da mentalidade da época. Eles também tinham domínios rurais e eles também recebiam impostos. Uma coisa importante desse grupo, que a gente pensar, é que eles tinham conhecimento letrado. Então, eram eles que sabiam ler e escrever. O conhecimento das letras, do ler, do escrever, isso não era passado tanto para a nobreza, apesar de a nobreza ter mais acesso, mas principalmente aos servos. Era um conhecimento que estava bem ligado ao clero. Quero chamar a atenção na figura do rei, lá em cima na imagem. Às vezes a gente pensa que com o feudalismo a figura do rei acabou. Não, não é que a figura do rei acabou. O poder centralizado foi modificado, mas ainda existia a figura do rei e ela ainda é importante. Depois de entender melhor, como fica a resposta? No grupo dos servos, primeiro, a coluna dos servos. Nesse grupo estão os vilões, camponeses e servos. Trabalhavam nos feudos em troca de habitação, comida e proteção. Deviam impostos ao seu sucerano, que de imediato era o senhor feudal. Os nobres ficam nesse grupo, estão os duques, os condes, os marqueses. Estão ligados às atividades militares, recebem impostos dos servos, dominam a região e fazem alianças. O clero. Nesse grupo estão padres, clérigos, bispos. Estão ligados às atividades religiosas e à formação da mentalidade da época. Têm domínios rurais, recebem impostos e detêm o conhecimento letrado. A número 3, que está na página 61, já trata dos laços de sucerania e de vassalagem. Mas o que era isso? Olhando aí esse esquema, primeiro, essa imagem que eu coloquei no canto direito, ela reforça a ideia de que esse laço de sucerania está muito mais ligado ao campo militar, embora ele também exista de outra forma dentro dos feudos. Mas o que era então essa relação? Olhando aí o esquema, abaixo a gente tem o vassalo, acima o sucerano. O vassalo, ele devia auxílio militar ou monetário e fidelidade e conselho ao seu sucerano. E esse sucerano que ele dava de volta? Ele dava proteção e a concessão de um feudo ao seu vassalo, que passava a dar auxílio militar e monetário. Então, isso era um sistema, um laço, que mantinha os grupos de apoio e mantinha também a organização política da região. Quem eram os vassalos, então? O vassalo é uma pessoa que tem uma obrigação mútua a um senhor ou soberano no contexto do sistema feudal da Europa medieval. Quem eram os suceranos? Os suceranos eram os nobres que doavam as terras aos vassalos protegidos por ele. Lembrando que um vassalo que recebe uma terra e dá essa terra a outra pessoa, ele se torna sucerano desse outro vassalo, construindo assim mais laços de fidelidade, que eram usados principalmente em momentos de guerra. As relações sucerania e vassalagem tinham um caráter cooperativo, representavam um importante sistema para a época, visando formar alianças econômicas e sociais entre os nobres. A número 4 traz aí um pequeno verso de um poema e pede para explicar qual a crítica do autor. O poeminha está assim: os clérigos devem por todos orar. Os cavaleiros sem demora devem defender e honorar, e os camponeses sofrer. Cavaleiros e clero sem falha vivem de quem trabalha. Então, qual é a crítica? A crítica é que os cavaleiros e o clero exploram aqueles que trabalham. A número 5 também traz um quadro pedindo para falar sobre o feudo como uma unidade produtora autossuficiente. Vamos tentar analisar isso com uma imagem bem grandona. Nessa imagem aí, tem uma representação artística do que seria um feudo, né? Nesse feudo, na imagem como ela aparece, ao centro tem um castelo, que é a casa, a vivenda do senhor feudal, e ao redor tem as terras. Lá em cima tem um manso comum, que era o lugar onde eram retirados produtos que eram usados tanto pelos servos quanto pelos senhores, né? É nesse lugar onde ficavam pastos, florestas, é ali que está o bosque, onde eram retirados a caça, mel, lenha. É ali também que estavam outros elementos que eram usados pelos dois grupos, como os celeiros, o moinho, o forno. No cantinho esquerdo está o manso senhorial.
Ali eram terras exclusivas do senhor, e toda a produção ali era dada para o senhor. É nesse lugar que os servos trabalhavam, pagando o que a gente chama de corveia, que era um tributo pela proteção que eles recebiam por poderem viver nesse feudo. Abaixo aqui tem o manso servil, que eram as terras destinadas aos servos. É ali que eles retiravam sua sobrevivência e que pagavam parte da obrigação ao seu senhor. Entendido então o que era o feudo, quero chamar a atenção sobre uma coisinha só. O que significa dizer que o feudo era uma unidade produtora autossuficiente? É entender que o feudo era uma construção, era uma região, uma unidade que não estava ligado a um sistema governamental, ele era autogovernado e, além disso, tudo que era consumido ali era produzido ali mesmo. Então não era necessário que viesse nada de fora. Se viesse, talvez fosse além, mas o feudo por si só sobrevivia. Como fica a resposta então? Na primeira linha, área do feudo de uso coletivo, onde se costumava praticar a caça e eram retirados lenha, mel, frutas e raízes. Terras destinadas ao uso dos camponeses, de onde retiravam seu sustento. Parte do que produziam era destinado ao pagamento de tributos. Por último, terras de uso exclusivo do senhor feudal. Nelas, os servos realizavam a corveia, cultivando-as. Toda a produção era entregue ao senhor. A número 6, que está entre as páginas 62 e 63, trata aí de algumas obrigações que eram prestadas pelo senhor. Eu não vou parar para explicar cada uma delas, porque eu acho que é autoexplicativo. Mas vamos devagarinho. Na primeira linha, trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais. É a principal obrigação do servo, que é a corveia. Tributo pago à Igreja Católica. Aí é o dízimo. É mais fácil de vocês entenderem, porque essa palavrinha ainda é usada para os pagamentos dados à igreja, né? As ofertas dadas à igreja. Entrega ao Senhor de parte dos produtos agrícolas que cultivavam ou dos animais que criavam. É a talha. Por último, a taxa paga pelo uso do forno, do moinho, de outras coisas que havia no feudo, é chamada de banalidade ou banalidades, no plural. Bem, a número 7, que está na página 63, ela traz aí, pedindo para você fazer uma frase e traz 3 palavras em cada letra para você construir a frase. Só que o que acontece? Algumas dessas palavras talvez você não entenda. Na primeira, na letra A, tá assim: feudalismo, poder e igreja. Feudalismo é todo o sistema que foi falado durante todas essas atividades, que está baseado no feudo, que é aquela unidade que tem o castelo, que tem os mansos, e que reúne todo um pensamento e todo um sistema econômico e social. Durante esse sistema, durante o feudalismo, o poder da igreja foi cada vez mais aumentando. Na letra B, a ideia de autonomia talvez você não entenda. O feudo ele era autônomo porque tudo que era consumido dentro dele era produzido por ele mesmo. Então a frase ficou: o feudo era uma unidade com autonomia, muitas vezes mantida pela nobreza. Na letra C, talvez você não entenda o que é ruralização. Ruralização é quando uma sociedade que era baseada muito nas cidades, como o Império Romano, passa cada vez mais a se basear na produção e na vida no campo, que é as mudanças que ocorreram no final do Império Romano até a transição para o feudalismo, quando praticamente todas as pessoas, quando muitas pessoas viviam no feudo, que era uma unidade rural. Então ficou assim: a agricultura desenvolvida nos feudos fez parte do processo de ruralização da Europa. A número 8 talvez seja a mais legal. Nela está falando que a sociedade medieval ela fez parte da criação de vários filmes, de livros, de várias coisas. E algumas dessas histórias mesclam fantasias e realidades. Aí eu busquei algumas obras mais atuais, embora tenham obras clássicas, como O Nome da Rosa, que é um filme muito clássico sobre o período medieval, eu tentei trazer umas outras que fossem mais acessíveis para vocês. Todas elas estão na Netflix, e vocês podem achar se vocês quiserem, mesmo assim não sendo muito apropriado para a idade, mas enfim. A primeira que eu trouxe é o filme O Rei. O segundo é uma série, Os Templários. Aí eu trouxe The Witcher, que
mescla fantasia com o ambiente que é medieval. Isso eu achei isso bem interessante. E aí cheguei em outra obra também, que é Assassin's Creed, que vem de jogos, né, de uma série de jogos e se transformou também num filme ou série, não sei. Todos eles, então, se passam no período medieval ou usam do período medieval, do ambiente, da sociedade, para construir a história. Como fica a resposta então, né? A resposta então fica: algumas obras atuais são O Rei, Os Templários, The Witcher e Assassin's Creed. Aí, além de colocar apenas o nome, o PET pede para você fazer um resumo. Eu recomendo que você assista um deles, ou que você busque um resumo para colocar, ou que você deixe apenas assim, já é o suficiente. E aí, finalmente, acabamos a semana 1 do PET 7, que é o último PET. Se você chegou até aqui, parabéns. Tá realmente difícil para todo mundo, mas vamos conseguir chegar até o final, não é? Acompanhe aí o canal, curte e compartilha se você gostou dessa correção.